Antiguidade foi um período de construção de grandes monumentos e de criações artísticas profundamente relacionadas aos aspectos espirituais do ser humano. A Antiguidade Oriental na Mesopotâmia. Os povos que habitavam grande parte do Oriente Médio já tinham dominado a cultura de grãos na região, conhecida como Crescente Fértil, bem antes do desenvolvimento das comunidades agrícolas na Europa. A arte mesopotâmica é marcada por uma linguagem visual simbólica e sofisticada que comunicava e celebrava estratificação política e social da época, atribuindo a essa origem e a segurança conquistas pelos diferentes impérios. A arte dos sumérios. Eles desenhavam figuras por meio de pictografias, com um instrumento pontiagudo sobre argila ainda molhada. Cada figura pictográfica representava um objeto ou conceito. Com o passar dos séculos, essa escrita evoluiu e entre 2900 a.C. e 2400 a.C., transformou-se em fonograma, um verdadeiro sistema de escrita. A Babilônia. Os conflitos na região entre os rios Tibre e Eufrates foram constantes nos milênios antes da Era de Cristo. Em meio às turbulências políticas, povos de deserto se juntaram aos sumérios sob o reino de Hammurabi. A capital desse reino era Babilônia. Seus cidadãos ficaram conhecidos como os babilônicos. Os assírios dominaram o norte da Mesopotâmia por volta de 1400 a.C. e chegaram a controlar a maior parte da região no final do século IX a.C., subjugando inclusive os babilônicos. Fortemente influenciados pela cultura suméria, preservaram os zigurates e os textos dos sumérios. Egito. As pirâmides eram colossais monumentos funerários construídos a fim de garantir para a eternidade e a preservação dos corpos dos reis falecidos. A construção tinha, inclusive, um direcionamento estratégico para as estrelas polares, a fim de que a alma dos reis pudessem se orientar por elas. A arte egípcia, como a maior parte das criações de outras civilizações desse período e região, concentrava-se na representações das divindades em geral com aspectos zoomórficos, que atribuía qualidades de animais a deuses. O faraó sempre aparecia nas representações como a figura maior e mais importante, por ser associado aos deuses. A Grécia Antiga. A civilização oriental construiu-se sobre um modelo facilmente reconhecível. Diversos edifícios públicos, de instituições financeiras e de universidades do nosso tempo se referem aos antigos templos gregos. Período geométrico. O estilo geométrico floresceu entre 900 a.C. e 700 a.C. e foi assim chamado pelo uso de pinturas em vasos de cerâmica e motivos decorativos, com triângulos, xadrez e círculos, entre outros. Nesses vasos, as figuras humanas eram, em geral, estilizadas. Período arcaico. Certamente, não seria chamado assim por quem viveu nele. Arcaico significa antiquado e pode ser até interpretado como primitivo. Apesar disso, foi uma época de grandes avanços. Período clássico. A palavra clássico tem origem no termo latim classes, que faz referência à divisão de sociedade em classes, de acordo com o critério da riqueza. Segundo uma historiadora de arte, com o tempo clássico assumiu o significado de primeira classe, o mais alto grau e o padrão de excelência. Período helenístico. Os artistas do período helenístico desenvolveram visões bem distintas daqueles seus antecessores gregos clássicos. Em vez de buscar um modelo artístico ideal e generalizado, os artistas helenísticos mudaram o foco para o individual e o específico. O heróico deu lugar ao cotidiano e a indiferença serena se transformou em emoção individual. Roma, assim como a Grécia, também conquistou um grande império e exportou sua arte para diversos locais que foram
incluídos em seus domínios. Muito do que chegou até nosso tempo se deve à parte da grande difusão do modelo greco-romano. Sempre houve muitas hipóteses sobre o nascimento do teatro, mas a maior parte dos estudiosos concordam em 2 pontos. Primeiro, o ser humano apresenta desde tempos remotos uma inclinação para jogo dramático com um grande anseio de ser o outro, por meio de disfarce ou da representação, seja de si mesmo, seja de animais, seja de deuses, entre outros. Segundo, ao que parece, esse jogo teatral surgiu vinculado aos ritos religiosos mágicos de povos primitivos. De modo geral, podemos dizer que são reunidos alguns dos elementos essenciais do teatro quando um ou mais pessoas situadas em um espaço específico apresentam, ou seja, representam, o comportamento de um personagem em dadas situações por meio de gestos, palavras ou pela imobilidade e pelo silêncio. A arquitetura dos teatros. A partir do século VI a.C., algumas construções de espaços teatrais na Grécia Antiga começaram a ser empreendidas com o intuito de abrigar festivais voltados para fins religiosos. Estes teatros eram construídos nas encostas de montanhas, de modo para aproveitar o efeito acústico que essa conformação geográfica gerava. Tragédia e comédia. Tragédia. Escrita em versos, as tragédias constavam como personagens como deuses, semideuses, heróis, reis e homens comuns. Eles eram marcados por atos de bravura ou traços de caráter acentuado, uma ação que teve impacto sobre a comunidade. Comédia. As comédias traziam para o cotidiano dos gregos antigos a sátira dos fatos da vida diária. As primeiras comédias gregas, chamadas de comédia antiga, foram criadas cerca de 50 anos após o aparecimento das primeiras tragédias. Teatro de marionete na Grécia Antiga. O teatro de animação é uma das formas mais antigas de teatro. Envolve a manipulação de bonecos ou objetos como fantoches, bonecos de sombra, boneco de vara, entre outros. O teatro de animação apresenta em sua constituição 3 elementos básicos: o bonequeiro, o títere e o público. Eu sou Yasmin Aparecida de Oliveira e esse foi o meu resumo, o trabalho, do capítulo 3, 4 e 5 de artes.